Olá, tudo bem com vocês? Professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em doenças tropicais. Vamos falar um pouquinho em dengue e hipertensão. O paciente seu precisa parar de tomar medicação para hipertensão quando ele pegar o quadro clínico, quando ele pegar dengue? Será se ele tem que parar de tomar? Será se a medicação antihipertensiva pode trazer alguma outra complicação para ele, já que ele está com a infecção no caso da dengue? Então vamos explicar um pouquinho. Coloquei aqui para vocês, dentro do guia, do Ministério da Saúde, ele traz lá uma lista de medicamentos antihipertensivos. A gente não vai detalhar os medicamentos hoje, mas existe vários aí no mercado que são utilizados pelos pacientes, Entre eles beta-bloqueadores como propanolol, atenolol, o carvedilol, metoprolol, bisoprolol e vários outros. Clonidina, a gente tem diuréticos como hidroclorotiazida, furosemida. Aqui eu quero destacar um ponto importante, ficar atento ao diurético, nesses casos. Também inibidores, inibidores da ECA, BRAS e vários outros que estão na lista dos medicamentos mais utilizados como medicamento para tratamento da hipertensão. Um dos mais consumidos, por exemplo, é a losartana no Brasil, Ela está entre os medicamentos mais consumidos aí como medicamentos para tratar a hipertensão nos pacientes. Mas vamos lá, vamos ao que importa, é o ponto-chave da história. Primeiro ponto é, não, ele não precisa mudar a medicação dele, deixar de tratar porque ele está com dengue. A não ser que, então eu vou dar o destaque aqui para você. Primeiro, não precisa, ele mantém o tratamento vai continuar da forma que ele é, sem problema nenhum, até porque se ele parar o tratamento pode haver complicações bastante severas. Porém, vamos colocar situações específicas, tá? O paciente que desenvolver qualquer sinal de choque, tá? Queda da pressão arterial, extravasamento de líquido, sangramento que pode levar também a um quadro de choque, e principalmente se ele tiver uma redução de 40% na pressão arterial média, isso pode ser recomendado nesses casos que ele faça a suspensão de alguns medicamentos específicos, entre eles especialmente os vasodilatadores e os diuréticos. Por quê? Porque esse paciente ele pode estar passando por um quadro de desidratação naquele momento, ele pode estar passando por um quadro de choque, extravasamento de líquido, da corrente sanguínea, e isso reduzir o volume de sangue e, consequentemente, os diuréticos vão ser prejudiciais, os vasodilatadores também vão ser prejudiciais para esse paciente. Mas isso é um caso muito específico para o paciente que está tendo uma queda da pressão arterial, uma queda de mais de 40% na sua pressão arterial média. Eu coloquei para você um exemplo aqui, eu não vou mostrar o cálculo aqui, detalhar o cálculo, mas é assim que se faz o cálculo da pressão arterial média, que é a pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Se ele tem uma pressão elevada, você já conhece o seu paciente, a pressão dele já é alta, Uma pressão sistólica lá de 150 por 110, uma pressão alta já, e agora você está verificando, e essa pressão está caindo, de forma muito brusca. Isso é bom a gente ficar atento, porque pode ser necessário, naquele momento ali, não fazer o uso, por exemplo, do diurético ou do vasodilatador, ok? Então, os hipotensores, eles devem ser suspensos, caso o paciente tenha esse extravasamento plasmático, caso ele tenha o quadro de choque com a pressão arterial caindo, principalmente a pressão arterial média abaixo de 40% do valor normal ou comum para aquele paciente, tá? Talvez não seja o normal, o ideal, mas talvez seja comum para aquele paciente ter a pressão arterial e ela está caindo agora devido a esse extravasamento de líquido. Então, nesse caso, seria uma recomendação. E aí eu vou colocar alguns pontos para vocês. O que a gente precisa ficar muito atento? Não é simplesmente, meu paciente está caindo a pressão arterial, ele reduziu 40%, vou tirar a medicação e pronto, tá? Beta-bloqueadores e clonidina devem tomar mais cuidado em relação a isso, porque a retirada dessa medicação pode causar uma hipertensão rebote. Então, esses medicamentos, normalmente, para serem retirados, eles precisam fazer precisam fazer um desmame da retirada gradual dessa medicação. Então, nesses casos, também não é recomendação fazer a retirada, tá? Que eu citei para vocês, vasodilatadores e diuréticos, que talvez sejam os que causam maior repercussão nesses casos, ok? O paciente, no caso de desidratação, no caso de hipovolemia, tá? E aí ele precisa fazer uma administração de soro intravenosa para hidratar, ou quando ele apresenta sinais de alarme, queda da pressão arterial, como eu citei anteriormente, aí sim entraria a possibilidade de fazer a retirada ou diurético ou do vasodilatador que ele esteja utilizando. Tem que entender se é um diurético, se é um vasodilatador, e aí sim a possibilidade de fazer a retirada. Sempre lembrar que beta-bloqueador, clonidina e outras medicações
podem causar um efeito rebote, então elas não são recomendadas fazer a retirada abrupta do tratamento do paciente. Lembrando que, recomendação geral, sempre reforça a regra, tratamento continua da mesma forma, não tem modificação, a não ser que ele tenha esses quadros que eu citei para você aqui. Então, respondida aí, dengue e hipertensão, mantenho a medicação, tiro a medicação, mudo ela, como é que funciona, tá tudo aí no vídeo, segue a gente também, deixa seu like aí, valeu, tá?